Mais um estudo da Palavra de Deus, do livro de Apocalipse. Vamos hoje estudar o capítulo 2. O capítulo 2 e o tema é Igreja de Pérgamo. Bom, avaliado por Jesus Cristo, né? É um dos tipos de igreja. Então nós sabemos que nós verificamos tipo aprovado e reprovado dentro da igreja. Então, isso é para os dias de hoje. Então, vamos analisar qual é o tipo de crente Pérgamo no dia de hoje, né? Essa igreja, Jesus falou que representava o trono de Satanás. Quando você fala o trono se senta um rei. O rei possui uma coroa. O rei é o líder do lugar. Ele que recebe a adoração, ele que recebe o louvor, a honra e a glória. Só que nessa igreja, o trono não era para Jesus. Eles usavam o altar e o trono para outras coisas. Quem reinava e sentava naquele trono era a obra das trevas, que não tinha nada a ver com Deus. E tem mais uma coisa que Jesus falou nessa igreja. Eles retêm o meu nome. O que é reter o nome de Jesus? Reter o nome de Jesus é quando você pega o nome a benefício de uma atitude e faz uma obra. Por exemplo, eu vou participar de uma palestra em nome de Jesus para ensinar alguma coisa que é uma obra da igreja. E ali se vende, né? As entradas, os ingressos, e ali se arrecada, e ali tem lucro, e ali se explica um monte de coisa que não é nada Bíblia. Então, o que ele fez? Ele usou o nome de Jesus e as pessoas foram enganadas pela fé e participaram. Isso é uma igreja que retém o nome de Jesus, tá? Usa como se ali fosse pregar Jesus no trono e acaba divulgando a Satanás e as trevas. Jesus ainda falou que essa igreja negou a fé, como no tempo de Antipas. Antipas era da igreja de Pérgamo. Ele conhecia todas as leis, todas as normas, e ele poderia, né, defender a maneira correta. No entanto, ele foi uma testemunha que não era fiel. Ele negou tudo aquilo que ele aprendeu, ele negou tudo aquilo que ele ouviu, ele negou. Como Pedro andou tanto tempo com Jesus, e quando foi testificar e falar algo de Jesus, ele falou que não conhecia. Só que Pedro arrependeu e chorou amargamente e foi perdoado. Então é isso que é negar a fé. É você conhecer, você saber, como se um fofoqueiro. O fofoqueiro, ele sabe que as coisas aconteceram de uma tal forma, mas como ele quer ter uma conversa bem assim, sabe, picante, e ele acaba aumentando. Ele acaba acrescentando fatos para deixar aquilo tribuloso e não tem nada a ver. Ele nega a fé, conhece uma coisa, mas não vive aquela coisa. Tem uma outra coisa muito horrível que acontecia naquela igreja. A doutrina de Balaão. Eu lembro que eu ia numa igreja onde o pastor falava muito da doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, para você ter uma ideia, ele entrava no meio do povo de Israel e ali ele ensinava tropeço, ele fazia impedimento, ele tinha obras que não eram de acordo com a vontade de Deus, e tudo isso aborrecia, né? O coração de Deus. O que é um tropeço? O tropeço é quando você chega no lugar, em vez de você edificar, você destrói. Você já conhece pessoa assim?
que quando a pessoa entra, a pessoa começa a ver defeito. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo o curso de Direito lá no Oeste Paulista, em Presidente Prudente, tinha um quadro na parede lá que falava assim: na hora que eu estava construindo, você não apareceu para ajudar. Agora que está construído, não me venha criticar. Então é isso, o tropeço é aquela pessoa que quando chega, ele vê tudo negativo. Ele vê tudo que leva à parada da obra, à destruição da obra, que não deve ser edificado. Então, isso é um tropeço. É o impedimento. É como se fosse os fariseus na vida de Jesus, tá? Aquilo era tropeço, era pedra de tropeço de Jesus. E nas obras de Balaão, ele fazia muito sacrifício, prostituição, idolatria e bruxaria. Então, tudo isso você vai entender que Deus castiga, Deus não se agrada. Tudo isso é obra das trevas, tá? Não tem mais isso, não se faz mais isso. Sacrifício só foi Jesus. Hoje o diabo quer ainda sacrifício, pega as crianças e estão sacrificando as crianças, né? Mas Deus não gosta disso não, tá? O sacrifício foi o Cordeiro, o próprio Jesus, não tem mais. Mais uma coisa que estava dentro daquela igreja de Pérgamo, a obra de Nicolaita. Obra de Nicolaita é uma obra que aborrece a Deus. A obra de Nicolaita é aquilo que é tudo contrário. Sabe aquela pessoa que é chato você conversar com ela? Quando você conversa uma coisa com ela, ela fala... Ela não fala que é mentira para você, mas ela conta um outro fato paralelo que é o contrário daquilo que você falou. Então, a pessoa é sempre contrário. Quando você fala que é bom, ela fala que é ruim. Quando você fala que presta, ela fala que não presta. A pessoa é contrário, é aversa a você. É horrível esse tipo de pessoa. Porque a educação de um cristão é quando você está conversando com alguém, você ouvir. Você tem educação, ouvir. Só que depois você pode dar a tua versão, mas uma versão sua. E não contradizer aquilo que a pessoa te falou. É muito chato ter uma pessoa contrária. Uma pessoa que é adversa, todas as suas palavras. Nicolaita também gostava de corromper. Sabe aquela pessoa que corrompe os bons costumes? Corrompe as boas obras? Corrompe tudo aquilo que é bom? Quando você fala que é crente, ai, nossa, crente é tão esquisito. Ai, eu vou para a igreja. Ai, para quê? O que você vai fazer na igreja? Fica em casa, descansa. Ah, eu vou ficar em casa. Pra quê? Ficar em casa? Ah, mas eu sou crente. Mas o que tem a ver? Vai ter uma balada lá. Normal você ir, ninguém vê. Natural. Está corrompendo. Essa é a obra de Nicolaita. Ela perverte o bons costumes. Bom, essas são as coisas que nós deveríamos aprender na igreja de Pérgamo. Quem avaliou esses defeitos foi Jesus, tá? Porque foi ele que abriu os 7 selos, né? Foi ele que viu. Então, vamos analisar tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus nos explicou. E a cada dia vamos buscar crescer mais espiritualmente. Porque quando nós entendemos o que Deus gosta e o que Deus não gosta, é mais fácil para nós praticar nossas obras. Então, eu tenho certeza que se você continuar da maneira que você está, buscando a Deus, você está mais um passo da eternidade com Jesus Cristo. Você vai desfrutar de todas aquelas promessas que a Bíblia nos prometeu. Jesus prometeu grandes bênçãos, tá? Para o servo dele. E nós somos a verdadeira igreja. Você é a verdadeira igreja. Mas para você ser a verdadeira igreja, olha, se você está no padrão reprovado ou aprovada. Então, compartilha, dê o seu joinha e vamos seguir a página.